trabalho da professora e do professor é a base que sustenta uma nação que deseja ser desenvolvida. É o trabalho que forma os médicos, advogados, engenheiros, técnicos e todos os profissionais que fazem funcionar o país. Sem professor, nada mais existe. E como os professores são tratados hoje pela sociedade? O que é ser professor hoje? País sem professor é um país sem futuro. Ser professor é lidar cotidianamente com inúmeras contradições. Que é um indivíduo que tem que ser curioso, é um indivíduo que tem que gostar de estudar. A cada dia que passa, nós professores aprendemos muito com os alunos. Como professora, como mediadora, como educadora, os desafios eles são estimulantes, porque eles nos fazem pensar caminhos novos. Então é um desafio muito grande ser professor. Neste programa, vamos ouvir o depoimento de um professor de alta notoriedade. Antônio Nova é reitor honorário da Universidade de Lisboa. Ele foi candidato a presidente de Portugal em 2016. Já escreveu mais de 150 livros e artigos, a maior parte sobre a formação de professores. O que é importante é quais são as condições que existem nas escolas. O professor Nova esteve no Brasil para participar do 6º Congresso do Simplo São Paulo. E agora, os melhores momentos de sua fala estão aqui, no Sala de Professores de hoje. Pode entrar, a sala é sua. Quero abrir com uma citação do Ortega y Gasset, do filósofo espanhol, que é uma citação de que nós, professores, não gostamos muito, porque temos tendência a achar que a educação é o princípio e o fim de tudo, que os problemas todos se resolvem na educação, que as coisas se resolvem na escola. Temos uma narrativa muito de salvação a partir da escola, e não gostamos muito desta citação do Ortega y Gasset. No entanto, esta citação feita na célebre conferência do Ortega y Gasset de 1930 sobre a missão da universidade é uma citação que vale a pena revisitar, porque ela coloca a escola no seu lugar e coloca a educação e o papel dos professores no seu lugar, em vez de nos acharmos responsáveis por tudo e depois sermos responsabilizados por tudo. E depois acabarmos por um efeito de boomerang, por acabarmos sermos responsabilizados por todas as questões. Vejam o que Ortega y Gasset diz em 1930. Quando uma nação é grande, também é boa a sua escola. Não há nação grande se a sua escola não for boa. Mas o mesmo deve dizer-se da sua religião, da sua política, da sua economia e de mil coisas mais. A força de uma nação produz-se integramente. Se um povo é politicamente vil, nada se pode esperar da escola mais perfeita. A escola, como instituição normal de um país, depende muito mais do ambiente público em que se integra do que do ambiente pedagógico produzido dentro dos seus muros. Só quando há uma ligação forte entre a pressão de um e de outro ambiente é que a escola é boa. Esta citação de Ortega y Gasset coloca a escola no seu lugar certo, como instituição normal de um país e não como uma espécie de instituição que vai regenerar um país, que vai mudar um país. Nós gostamos muito dessa retórica. Por onde é que se começa o desenvolvimento pela educação? Por onde é que se começa o progresso pela escola? O que é a primeira coisa a fazer? A escola. Mas essa retórica é uma retórica que muitas vezes se vira contra nós e nós temos que ser, num certo sentido, mais modestos para que, através desta modéstia, possamos ser mais eficazes e dar um contributo mais sério para o desenvolvimento dos nossos países. Esta citação permite-me, de algum modo, colocar o debate no sentido certo, no lugar certo e não no lugar de uma permanente retórica excessiva, muito gongórica sobre o papel da escola. E permite-me fazer isso
numa altura em que todos o reconheceremos, os professores e a profissionalidade docente estão sob fogo cruzado. Estão sob fogo cruzado de muitos lugares. Estamos num tempo de grande angústia, se quiserem, sobre o papel dos professores a muitos níveis e em muitas dimensões. Claro que há, na maior parte dos países, não em todos, a manutenção de condições difíceis de trabalho nas escolas, de baixos salários, de baixo prestígio, de uma intensificação do tempo docente, através da burocracia, mas também através de um conjunto de tarefas que os professores são chamados a fazer, daquilo que eu designo pelo transbordamento escolar, uma escola que tem vindo a transbordar, que tem vindo a encher-se de mais diversas missões, que está cheia de muita coisa, e esta situação é uma situação que coloca os professores e que coloca a profissão de professor debaixo de uma grande pressão. Mas em cima disto há 3 flechas, há 3 direções que nos estão a colocar debaixo de um fogo cruzado mais específico. Um segundo nível de pressão sobre os professores tem a ver com os processos de privatização da educação, que são hoje muito ativos em grande parte do mundo, não é? Não de privatização no sentido tradicional do termo privatização, não no sentido da criação de escolas privadas ou no sentido da criação de colégios privados, mas no sentido do regresso a práticas de educação doméstica, a práticas em que as famílias contratariam, ou certas comunidades contratariam os seus educadores ou os seus tutores para tomarem conta da educação dos seus filhos. Num certo sentido é o regresso ao que era o século XIX, o regresso a práticas mais comunitaristas ou familiares de educação dos filhos, que são hoje muito ativas em muitos lugares do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, calcula-se que 5 milhões de crianças não vão hoje à escola, e essas crianças foram retiradas do espaço da escola para serem educadas num espaço doméstico ou num espaço familiar ou num espaço de algumas comunidades que contratam os seus educadores ou os seus tutores, retirando-os, por isso, de uma dimensão profissional ou profissionalizante. A ideia de que se pode educar uma criança hoje, fora do que é o contexto escolar tradicional, do que é o contexto criado a partir do final do século XIX nos nossos países, é hoje muito forte, e ela tem, obviamente, uma dimensão ideológica grande, ela tem também uma dimensão tecnológica. Isto é, a tecnologia permite-nos hoje fazer coisas que não era possível serem feitas pelas famílias ou serem feitas em casa há 30, há 40 ou há 50 anos atrás. E este fenómeno é um fenómeno que está a corroer, que está a retirar grande parte das bases profissionais do professorado. A terceira flecha, a terceira tendência, de que obviamente já aqui foi falada nesta apresentação e que tem a ver com o vosso congresso também, passa por desenvolvimentos tecnológicos quando estes alimentam a ilusão de que os professores seriam dispensáveis e de que eles poderiam ser substituídos por dispositivos digitais. O problema não é a tecnologia, o problema não é o uso da tecnologia, hoje inevitável, mas é certas tendências que consideram que os professores poderiam ser dispensados no esforço de educar e poderiam ser substituídos por um conjunto de outros dispositivos digitais. Esta ilusão é uma ilusão muito corrosiva para os professores também, porque parece que eles têm que se justificar permanentemente da necessidade e da importância da sua profissão e têm vindo a contribuir também de uma forma muito acentuada para um certo desgaste da profissão ou um certo desgaste da profissionalidade docente. Num certo sentido, e é isto que eu vos quero dizer neste prólogo, nesta entrada na minha intervenção, tudo isto cria um ambiente político e social muito difícil para os professores e para a afirmação da profissionalidade docente. Não é?
Isto leva muitas vezes, e é um ponto que eu gostaria aqui de realçar neste meu prólogo, a que quando se fala da profissão, se fala muitas vezes pela negativa, não é? Falamos dos professores e do professorado pela negativa, não é? Ou quando não é pela negativa, é numa espécie de uma retórica idealista, não é? Que muitas vezes apenas contribui para responsabilizar ainda mais os professores pelos falhanços da escola. É uma retórica idealista que pouco nos ajuda a compreender os debates do presente sobre os professores, não é? E é por isso que, na minha opinião, é preciso, julgo que é essa a expressão que vocês utilizam, que é preciso virar este jogo, não é? Porque há um ambiente depressivo na maneira como os outros falam de nós, mas também na maneira como nós falamos de nós, não é? É preciso virar esta situação, é preciso reverter esta situação, é preciso virar o jogo e é preciso voltar. Eu acho que falta ali a palavra voltar. É preciso voltar a habitar a educação como um dos espaços mais apaixonantes dos nossos tempos. O que caracterizou a educação e o professorado ao longo de grande parte do século XX é que nos sentíamos portadores de um projeto futuro. Sentíamos portadores de uma sociedade do futuro. Sentíamos que grande parte do futuro das sociedades passava por nós. A grande luta política da escola para todos foi uma luta travada pelos professores. Foram os professores que travaram esta luta. As lutas políticas pela inclusão das crianças. As lutas políticas por uma melhor educação de todos. Por uma elevação da cultura. Foi isto que fez o coração da profissão docente e foi isto que, no meio de tantas dificuldades, porque o que acontecia há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, os nossos colegas nessa altura também tinham muitas dificuldades, mas viviam a profissão e eram vistos por fora da profissão como portadores desta ideia de futuro. Agora, parece que os professores são vistos como elementos conservadores, que protegem o que já está, que são pouco capazes de se abrir ao futuro, pouco capazes de se abrir às tecnologias, pouco capazes de fazer educação de outra maneira, que estão num ambiente mais conservador, no pior sentido do termo, e, a meu ver, é preciso virar este jogo, é preciso voltar a conquistar uma ideia de futuro, se quiserem, sem nenhum idealismo, voltar a viver a profissão com a alegria do futuro. Falemos então deste futuro da escola e do trabalho docente. Há uma revolução na aprendizagem hoje, em que as nossas crianças não aprendem, mas não aprendem mesmo, do mesmo modo que nós aprendíamos. Aprendem de maneiras muito diferentes. E, portanto, esta compreensão leva-nos a uma mudança substancial da identidade dos professores. Segundo ponto, dito com a mesma simplicidade com que disse este primeiro ponto. Em vez disto, nós precisamos de qualquer coisa parecida com isto. Em vez de uma arrumação orgânica dos alunos, em fileiras, na sala de aulas, precisamos de uma diversidade de espaços e de formas de estudo, o que implica a passagem de um professor individual para um professor coletivo. Naquela imagem estão 2 ou 3 professores, naquela imagem nem sabemos muito bem quem são os professores e quem são os alunos, naquela imagem há uma espécie de uma confusão entre as duas coisas, mas sabemos que aquele espaço não está habitado por um professor com a sua turma, está habitado por vários adultos, com vários estudantes, e que há uma passagem da ideia do professor individual para o professor coletivo. Nós não conseguiremos resolver nenhum problema das escolas, nenhum problema da educação no século XXI, se não inscrevermos uma dimensão coletiva no nosso trabalho. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito complicado, eu sei que a matriz da nossa profissão é uma matriz individual. Eu sei que tudo isto vai demorar tempo e vai demorar muito trabalho. Mas é aqui verdadeiramente que está o clique, que está
o momento da mudança e o momento de construir escolas diferentes. Não é? Muitas vezes as pessoas perguntam, nomeadamente no final de algumas intervenções, mas como é que se começa? Como é que se começa? E eu a única coisa que vos posso dizer é que tudo o que eu vi de interessante na área da educação e na área das escolas começou sempre com um professor a dizer para o outro: vamos conversar, vamos fazer de maneira diferente. Não queres juntar os teus meninos com os meus, não queres planejar em conjunto a nossa atividade. E se falássemos com o terceiro colega, e se falássemos com o quarto colega, e se começássemos a trabalhar em conjunto qualquer coisa, eu não conheço nenhuma mudança em educação, nenhuma, que não tenha começado assim. Não há mudanças em educação feitas a partir de reformas, feitas a partir de leis, feitas a partir de decretos, feitas a partir de mudanças de programas, feitas a partir de reformas curriculares. Nada disso trouxe nunca nenhuma mudança para a educação. As mudanças na educação começaram sempre a partir de uma conversa. Uma conversa a 2, uma conversa a 3, uma conversa a 4, uma conversa que se foi alargando, uma conversa que foi tomando o conjunto da escola. Modestamente, falar-vos-ei disso agora, modestamente, muitas vezes de forma invisível, as grandes mudanças na educação e nas escolas foram invisíveis durante 10 anos, durante 20 anos, durante 30 anos. Tomem o caso de uma escola que vocês conhecem muito aqui no Brasil, a Escola da Ponte. A Escola da Ponte foi invisível durante 20 anos ou durante 30 anos, não é? Foi invisível, ninguém conhecia, não é? Mas trabalhava-se ali diariamente, modestamente, conversando uns com os outros, encontrando outros caminhos. É isso que verdadeiramente traz a mudança da escola e da educação. E por último, nesta primeira parte, em vez disto, eu não consegui arranjar uma imagem que me traduzisse exatamente o que eu queria, em vez disto, isto, não é? E isto é o que é a cidade. Em vez de uma escola fechada no seu interior, precisamos de compreender aquilo que eu hoje designo pela capilaridade educativa, não é? Isto é a ideia de que a educação está em todo o lado. Que a educação está em todo o lado. Está na cidade inteira. E que a educação está na mídia, que a educação está nas famílias, que a educação está na cidade, que a educação está em todo o lado e que ainda para mais, num tempo de grande mobilidade em que nós podemos trazer os nossos instrumentos digitais connosco para todo o lado, a educação saiu de um lugar fixo e está hoje numa mobilidade que vai connosco e essa mobilidade vai acentuar-se cada vez mais. Como sabem, hoje os celulares, as novas tecnologias estão a tentar, e parece que já estão próximos de conseguir, que os nossos celulares sejam colocados debaixo da nossa pele, não é? Debaixo da pele das nossas mãos, não é? E portanto que eles sejam incorporados no nosso corpo, não é? Eles já hoje são uma prótese do nosso corpo, nós andamos sempre com aquilo, não é? Parece que nos falta qualquer coisa quando não temos o celular. Mas a ideia é incorporar os celulares por baixo da nossa própria pele, não é? E, portanto, dando a ideia de que verdadeiramente há aqui um manancial de relação, de comunicação, de acesso ao conhecimento que está metaforicamente dentro do nosso corpo, o que leva a que muitas dinâmicas de educação não podem deixar de ter em conta, metaforicamente, esta evolução. E isto leva-nos ao trabalho do professor no reforço do espaço público da educação, num espaço público da educação que tem que ser um espaço de deliberação, não é apenas sermos amigos uns dos outros, não é apenas relacionarmos melhor com as famílias, é um espaço que seja um espaço de deliberação e de partilha do comum. Eu já vos vou falar no comum, porque é um tema, a meu ver, central para os debates que nos aguardam e que nos esperam. Não é? Estas 3 mudanças de um professor, a que eu chamei de um professor transmissivo para um professor organizador, a que eu chamei de um professor individual para um professor coletivo, e a que eu chamei de um professor interior para um professor público, intervindo no espaço público, são, a meu ver, essenciais para podermos acompanhar, para podermos ser protagonistas, para podermos ser nós
a produzir aquilo que o Edgar Morin chama a metamorfose, e a que eu chamei, utilizando as palavras do Edgar Morin, a metamorfose da escola. Ele utiliza o conceito para o sistema Terra. Eu adaptei as suas palavras à escola e proponho-vos o conceito de metamorfose da escola. Para que os professores não aconteça o que está a acontecer hoje, que é como se eles fossem vítimas da mudança da escola. Como se eles estivessem a assistir passivamente a um conjunto de coisas que estão a mudar a escola. Mas virar o jogo e colocar-lhes a eles como os protagonistas dessa mudança, como os promotores dessa mudança. Nós hoje precisamos de perceber essa dimensão do trabalho na cidade educadora, essa dimensão de exposição pública, essa participação nos grandes debates da sociedade, essa dimensão da partilha do comum, no sentido em que o John Dewey falou do comum. E o John Dewey falou do comum dizendo: entre as palavras comum, comunicação e comunidade, não há apenas um nexo verbal ou linguístico. Comunidade não é, para John Dewey, aquilo que é para nós. Para nós a comunidade muitas vezes é uma comunidade de identidades. É uma comunidade daquilo que nos é semelhante. Comunidade para John Dewey não é aquilo que nos é semelhante. Comunidade para John Dewey é aquilo que fazemos em comum uns com os outros. Sejamos quem formos, viemos de onde viermos. E é por isso que para John Dewey não interessa tanto o que somos uns e outros, não interessa tanto a comunidade enquanto identidade, mas interessa sobretudo aquilo que fazemos uns com os outros. Interessa uma comunidade de relações e de partilha do comum. Expliquei-vos de forma excessivamente rápida este texto, que partilharei convosco, se assim o entenderem, sobre estas 4 dimensões para pensar a formação de professores e para, deste modo, podermos ter professores capazes de enfrentar esta metamorfose da escola, que é o tema central dos dias de hoje na área da educação. Precisamos de virar o jogo, precisamos de voltar a sermos nós os protagonistas desta mudança. Não podemos deixar o protagonismo às tecnologias, aos tecnólogos, aos cientistas. Ainda bem que eles se preocupam com a educação, ainda bem que temos hoje cientistas das neurociências, cientistas da biologia, cientistas de muitos domínios a quererem trabalhar na educação. Ainda bem que temos hoje cientistas das engenharias, das tecnologias, a quererem trazer a dimensão do digital para dentro da escola. Ainda bem que temos essa gente, ainda bem que temos esses apoios, ainda bem que temos essas preocupações, mas essas preocupações não podem diminuir a nossa presença no debate. Não podem diminuir o nosso protagonismo, não podem transformar-nos numa espécie de estes professores que estão por aí, coitados, que não sabem nada, que estão desgastados, desmoralizados, desprestigiados. Não, temos que tentar virar o jogo e recuperar uma dimensão de mudança e uma dimensão de futuro que sempre esteve na profissão docente, que faz parte das características da profissão docente, mas que se tem vindo a perder nos últimos 30 anos. Nos últimos 30 anos nós temos estado sob fogo cruzado, um bocadinho na defensiva, estamos permanentemente na defensiva, numa estratégia de sobrevivência, em vez de nos colocarmos numa estratégia de mudança e de protagonismo. Eu sei, tal como o Almada Negreiros. O Almada Negreiros foi um grande artista português do século XX, talvez o grande artista, o Almada, foi talvez a grande luz que iluminou a arte portuguesa, a pintura, a arte plástica, também a poesia no século XX português. E o Almada tinha muitos aforismos, tinha assim umas frases que eu acho absolutamente fantásticas. E uma das frases dele que eu acho mais fantástica, aliás, faz parte de um quadro, isto é um quadro que eu tenho no meu gabinete e que eu fotografei para partilhar convosco, tem estas frases absolutamente extraordinárias com a qual eu gostaria de praticamente concluir esta minha intervenção. Dizia ele esta frase: quando eu nasci,
As frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade, não é? Eu também tenho esta noção de que quando nós nascemos, não é, as frases que hão de salvar a escola já estavam todas ditas, não é? Já está tudo escrito, já está tudo dito, já está tudo partilhado, já está tudo publicado. Precisamos apenas de uma coisa, não é? Salvar a escola, não é? Precisamos apenas de salvar a escola no sentido desta renovação da escola, porque a escola, talvez se possa educar uma criança sem escola. Talvez se possa educar hoje uma criança sem escola. Talvez os meios digitais, com uma maior responsabilidade das famílias, permitam educar uma criança fora da escola. Mas não é a mesma coisa, não é? E não é a mesma coisa porque nos faltará esse lugar do convívio, do aprender a viver com o outro. Esse lugar onde se aprende a humanidade, onde se aprende a dialogar com o outro que é diferente de nós, o outro que não é igual a nós. O regresso que o digital paradoxalmente pode trazer. O digital que nós achávamos que ia ser uma espécie de um lugar de abertura do mundo inteiro, está a transformar-se para muitos de nós num lugar de separação. Porque só comunicamos com aqueles que gostam das mesmas coisas do que nós, que partilham os mesmos interesses do que nós e fechamos nesses grupos. É um paradoxo do digital. Temos o mundo todo dentro de um celular, mas nesse mundo todo só utilizamos uma espécie de um grupo que nos separa dos outros, não é? Ora, a educação doméstica, formas de educação digital, talvez permitam às crianças poderem ser educadas sem escola, mas não é a mesma coisa. Faltará um elemento central, que é esse elemento de humanidade, que é esse elemento do aprender a viver com o outro. E nessa mudança, nesta metamorfose da escola, há muitas coisas que não sabemos. E por aqui termino mesmo. Mas há uma que sabemos de ciência certa, que a mudança vai ter lugar no tempo da nossa geração, no tempo das nossas vidas. Temos a certeza absoluta, não sabemos em que sentido é que esta mudança se vai dar, mas sabemos que vai ser nos próximos 15 ou 20 anos, inevitavelmente. A escola tal como está, organizada como está, não aguenta mais do que 15 ou 20 anos. Não é? Ela vai tornar-se uma instituição obsoleta se nós não a soubermos renovar, não a soubermos transformar. Ela vai degradar-se, como diria o Edgar Morin, ela vai desintegrar-se, ou então vai ser capaz de um gesto de metamorfose. É esse gesto de metamorfose a que eu vos convido, agradecendo uma vez mais a vossa atenção e dizendo que pensar a coisa certa é agir. Precisamos de uma dimensão de ação, precisamos de uma dimensão de ação forte, porque o futuro não vai continuar muito mais tempo à nossa espera. É essa sensação do pensar a coisa certa é agir que eu aqui vos trago hoje. Quase me apetecia dizer, a partir da célebre frase do Descartes, não é? Do penso, logo existo, que acho que os professores hoje precisavam de adotar uma outra frase, e essa seria faço, logo existo, não é? É na ação que está a nossa existência, é na capacidade de agirmos que está a nossa existência. As frases estão todas ditas, as frases que eles salvar a escola estão todas ditas, só falta uma coisa, salvar a escola. Muito obrigado.